Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um grande presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos apreciando, um ano do slogan Pátria Educadora, do governo federal, aqui do Brasil, o presidente Dilma Rousseff, e assim, a gente vê que nesse um ano, houve mais efeitos colaterais desse slogan do que uma colaboração, de todos os brasileiros, e a gente vê aí o pessimismo, muitas vezes a omissão, a falta de habilidade, a inépcia dos especialistas em educação, a gente vê que os especialistas, eles não estão assim aderindo a esse propósito, E aí a gente vê que o que comprova, essa falta de sensibilidade, essa falta de boa vontade, em colaborar com o slogan, com o projeto de desenvolvimento, da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, as várias greves que houve, em 2015, E aí, então, assim, a falta de adesão ao programa Alfabetização na Idade Certa, Então, assim, a alfabetização na idade certa foi uma sensibilização ao slogan Pátria Educadora, E aí passaram-se 2013, 2014, 2015 e assim, a gente vê que a gente não tem aí uma adesão em massa, Nós somos 27 unidades federativas, nós somos 5.600 municípios, E assim, e a gente não cumpre, o mínimo que é alfabetizar as crianças, até os 8 anos de idade, E lembrando que assim, a esfera administrativa responsável, por essa fase escolar, são os municípios, E, gente, alfabetizar é uma coisa tão simples. Alfabetizar é você associar, uma memória visual com uma memória sonora, Assim, e assim, o pessoal cria uma série de dificuldades com relação a isso, Mas, assim, eu, quero contribuir com esse debate, da Pátria Educadora, E, assim, quero dar uma sugestão, de leituras para vocês, Porque, assim, a gente fala muito sobre educação, mas a gente não tem uma ideia muito clara sobre o que seja educação, E a educação, na verdade, é você premiar um comportamento que você quer que permaneça, E você rejeitar, não é necessário punir, A gente precisa ver que você não precisa punir, mas rejeitar o comportamento que você não quer que seja repetido, Então, assim, a educação é mais ou menos isso, de uma maneira muito crua, É a questão do estímulo e resposta, Então, aí você vai fazendo um reforço positivo do comportamento, que você quer que prospere, que continue, que se multiplique, E você vai, de certa maneira, desmotivando, o comportamento que você considera inadequado, o comportamento que você considera prejudicial, E assim, e isso, a educação não é uma ciência, Educação, ela é uma arte, E aí a definição, de arte é aquilo que você pode fazer de várias maneiras diferentes,
E ciência você só tem aquela maneira de fazer, né? Então, assim, então a educação você tem várias técnicas que são inspiradas por várias pessoas em várias situações, né? Se a gente lê, né, a obra dos grandes educadores, né? Assim, o que eles têm de extraordinário é a boa vontade de ensinar, né? Eles foram, assim, inspirados e superaram os desafios do seu tempo e do seu espaço, né? Então, assim, a boa vontade, né, os levou a compreender os obstáculos e a superá-los, né? E assim, né? Então, e cada um fez, né? De acordo com o potencial que eles, com o talento que eles mais se destacava, né? Em cada personalidade, né? Então, assim, o essencial da educação é a generosidade, né? E, assim, a gente só vai ter uma parte educadora se o professor for generoso, né? Porque se o professor for mesquinho, né? Isso não vai acontecer nunca, né? De transmitir conhecimento, né? Ainda mais, né? Com a relação de que conhecimento é poder, né? Assim, a sociedade tendo consciência de si e para si, né? As pessoas sendo colaboradoras, né? Elas, claro que elas vão modificar toda a estrutura do status quo, né? E a gente vê, né, o que acontece, né? As instituições, né? Elas não querem que esse status quo se modifique, né? Elas querem preservar esse status quo e só que para preservar esse status quo é em detrimento, né, da maioria da população, ferindo a dignidade, né, das pessoas, né? Então, assim, a educação, ela é uma arte, né? E como arte, né, a gente vê pela experiência de vários educadores aí, tem várias técnicas, né? E essas técnicas, se você apreciar no tempo e no espaço, né, ela pode ser aplicada, né, em lugares que tem uma certa semelhança, né, com os ambientes em que esses educadores trabalharam, desenvolveram e tiveram ótimos resultados, né? E aí, então, é um erro nosso, né, considerar que a educação é uma coisa de especialistas, né? E assim, e claro que os especialistas eles têm a prioridade, né, em dar suas opiniões, né? A gente tem a expectativa que os especialistas tenha assim uma profundidade, né, de informações, uma quantidade de informações maior, né, do que nós, né, que ficamos assim à margem dessas discussões, né? Mas a gente não pode se acomodar, né, e esperar tudo deles, né? Porque assim a gente corre o risco de se anular, né? A gente corre o risco de não defender aquilo que é vital, né, para todo mundo, né? Então, assim, uma demonstração de que a educação não é uma coisa restrita e nem deve ser restrita aos especialistas, é que na literatura brasileira, né, a gente teve a graça aí de ter vários escritores, autores, né, romancistas, né, e assim, a gente tem que entender que um romancista ele tem a esperança de ser lido pelo maior número de leitores possível, né? E então, assim, o que mostra que não é um público dirigido, reservado, né? Então, assim, a gente tem Bernardo Guimarães, né? Sabe, o mesmo autor da Escrava Isaura, esse grande sucesso, né? Assim, no mundo inteiro, assim, a emissora vende com grande sucesso, né, a novela Escrava Isaura, né? E assim, e a história é desse escritor maravilhoso, Bernardo Guimarães, né? Que ele fez O Seminarista, né? Então, assim, é um livro que vai contar, né, a formação, né, de um futuro padre, né? Então, assim, e vai mostrar também o conflito, né, dele com a questão
ele é apaixonado por uma menina, né, que eles cresceram juntos e tal. E aí mostra, né, o seminarista mostra a diferença, né, da vida, né, que poderia ser uma vida feliz, Arcade, né, ali da fazenda, no interior de Minas Gerais, né, e a vida ali dentro do seminário, né, as condições da formação, da escola e tal. Aí você tem também outro livro do Raul Pompeia, que é o Ateneu, né, assim, aí vai mostrar, né, como que é a vida no internato, né, e aí, assim, aí a diferença é que o seminarista já é uma formação religiosa, né, agora o internato do Ateneu não é religioso, né, mas assim, a gente vê que o internato mantém uma série, né, de questões assim litúrgicas, né, porque a gente precisa ver que o catolicismo, né, o Vaticano, ele monopolizou a educação, né, então desde a Idade Média a educação é monopolizada pelo catolicismo, né, pelo Vaticano, pelo clero, né. Então, assim, aí essa coisa permanece, né? E assim, e outro livro, né? Que Adolfo Caminha, que é a Normalista, né? Normalista seria o curso do magistério, né? Então, assim, é uma estudante, né, de magistério. E aí, assim, aí faz uma série de reflexões sobre educação também, né? Agora, o que a gente precisa ver é que, assim, a educação é uma arte, né? E sim, todos podem refletir, né? E praticar essa educação, né? E assim, o que é exclusivo para os especialistas, né? A técnica de ensino, né, é pedagogia, né? Então, sim, a gente tem então a gente precisa ver, né, a diferença entre educação e pedagogia, né? E assim, uma leitura mais técnica, né, a gente precisa ver, eu sugiro, né, a pequena introdução à filosofia da educação do Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, né, ele é um dos maiores pedagogos, né, da história do Brasil. Ele foi colaborador, né, de Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, né, tem na sua produção infantil uma série de livros, né, didáticos, né, assim, de conteúdo pedagógico, aritmética da Emília no País da Gramática, os Serões de Dona Benta, a geografia da Dona Benta, né, as histórias da tia Anastácia, né, então assim, são grandes livros assim de introdução, né, todo esse conteúdo que a gente, né, da formação, né, a história das invenções, né, é uma grande obra, né, e o Anísio Teixeira foi colaborador de Monteiro Lobato nessa divulgação, né, dessas informações importantes para a formação, né, da personalidade, da cidadania, né. Aí eu gostaria também de sugerir também, né, a luta pelo direito do Rudolf von Henrique, né. Então assim, para a gente entender, né, educação é o direito de todos, né, a gente compreender melhor o que é direito, né. E tem assim um outro livro também, A Aula, do Roland Barthes, né, que é muito importante a gente tá vendo, né. Então assim, e tem um livro, né, a História da Educação no Brasil, né, leituras da Maria Exposito, né, Maria Lúcia Exposito, eu acho. Então assim, e a Constituição, né, a Constituição, a gente precisa saber sobre educação, né, está no artigo 205, né, a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família, né, será promovida e incentivada a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania, né, e qualificação para o trabalho, né. Então, assim, temos esse octágono de leituras para a gente apreciar, né, e continuar as nossas apreciações, né. Quero esclarecer para todos vocês, né, e a gente continua falando, né, com respeito e doçura, né, e assim, porque é do Pai, né, o domínio do universo, a mais elevada honra, né, o dinamismo, né, e assim seja para o bem do nosso querido Brasil.